Olá, bem-vindo a todos. Essa é uma palestra sobre corpo, emoção e neurociência aplicada, apresentada por mim, Tiago Arruda Sanches, chefe do Laboratório de Neuroimagem e Psicofisiologia da UFRJ, e a professora Helena Moraes, pesquisadora do Laboratório de Neurociência do Exercício da UFRJ. Olá, professora Helena, tudo bem? Bom, muito Tudo obrigado. bem? Obrigado pela participação nessa criação dessa proposta, dessa palestra, entre nós dois nesse tema. Primeiramente, eu queria fazer só um apanhado geral para quem veio nos assistir sobre o histórico e um pouco da fisiologia das emoções, até porque no século XIX, com Darwin, né, que foi tão importante no estudo da biologia, e já teve um interesse grande sobre as emoções, não só dos homens, mas também dos animais, na observação principalmente da expressão das emoções. E mais tarde a gente pode citar um outro grande pesquisador na área da psicologia experimental, talvez um dos pioneiros, um dos principais pesquisadores da psicologia experimental, no final do século XIX, que foi William James. E William James propôs um modelo fisiológico de retroalimentação em que os estímulos emocionais eles passavam então pelos sistemas de avaliação, os sistemas sensoriais, e pela retroalimentação isso permitia aí não só respostas fisiológicas, vamos pensar assim do ponto de vista autonômico, da forma que a gente compreende hoje, mas também a expressão emocional, como o Darwin já havia notado de diferentes formas por diferentes animais, e também o reconhecimento e a consciência dessas emoções. Esse início talvez tenha estimulado o entendimento de que as emoções no campo da biologia são mais do que a metafísica, né? Um fenômeno que representa a resposta dos animais em prol da sobrevivência. Acho que isso, do ponto de vista evolutivo, nos dá uma noção da importância das emoções para todos os animais, e aí, numa perspectiva evolutiva, seja a presa ou seja o predador, a gente percebe a importância da mobilização de recursos. E aí, mais ainda, compreender nas propostas fisiológicas que se sucederam ali, depois com Cannon e Bard, MacLean, que propuseram toda uma circuitaria cerebral que participa desde a avaliação do estímulo emocional, mas também do conjunto de respostas coordenadas. E aí a gente pode falar que esse conjunto de respostas é um conjunto complexo de respostas que envolvem o sistema nervoso, né, que por si só é um sistema integrativo, mas também o sistema endócrino e até mesmo imunológico. Além, claro, das respostas motoras, que a gente vai incluir as motoras viscerais e as motoras musculoesqueléticas. Eu acho que no contexto atual, acho que é bastante interessante aí contar com a professora Helena, a gente reconhecer que as emoções estão na base também do que as pessoas hoje estão vivendo mundialmente um impacto crônico de emoções desagradáveis, emoções que a gente categoriza como emoções negativas, que se caracterizam ao longo do tempo por essas respostas do tipo respostas crônicas negativas, como o estresse. Então, o estresse tem consequências vastas aí, não só no corpo, nas sensações corporais, mas um efeito neurológico amplo e, inclusive, está relacionado a uma série de transtornos psiquiátricos. Bom, antes de passar aí a palavra para a professora Helena, eu acho que essa proposta de falar de corpo e emoções é uma proposta em que a gente vai trazer tanto a perspectiva das emoções no corpo, como também o papel de mobilização do comportamento motor e muito além disso, enquanto o efeito do corpo nas emoções, né? Então a gente pode dividir essa palestra ou essas palestras aqui de uma forma, um sinergismo aqui entre a minha fala e da professora Helena, para a gente falar dessas duas abordagens
E do ponto de vista das emoções, lembrar que as emoções, hoje, a gente tem alguns modelos, desde o modelo que separa por valência, né, desde emoções aí negativas e emoções positivas, passando aí por um leque de diferentes valências, mas também diferentes ativações do ponto de vista do nível de ativação fisiológica que um estímulo, seja ele negativo ou positivo, pode proporcionar, né? A gente pode falar da circuitaria, e também das consequências de curto e longo prazo da evocação dessa circuitaria cerebral, não só no próprio cérebro, mas no corpo. Eu acho que é isso que motiva a gente falar dessa relação emoções-corpo, né? Que ainda no senso comum pode ainda ter uma relação com a perspectiva metafísica de que os sentimentos estão distanciados da razão, e aí a gente pode evocar um pouco do histórico, principalmente aí sobre a perspectiva de Descartes, né, de que emoção e razão não dialogam, seriam aí inclusive antagônicas, mas ao longo, principalmente ao longo das últimas 3 décadas, o que seria a emergência da neurociência afetiva, a gente percebeu que a neurociência afetiva é parte da neurociência cognitiva, no entendimento que esses sistemas eles não são independentes. A gente reconhece a prioridade das respostas emocionais para a sobrevivência, como no caso de um predador próximo aí da presa e a presa precisar evocar respostas fisiológicas para correr, para fugir ou para lutar. Então a gente compreende que o sistema defensivo ele é bastante importante para a sobrevivência, mas a gente entende também que o sistema afiliativo, especialmente para a espécie humana, assim como é para os primatas também, é muito importante no entendimento de uma espécie social, em que a cooperação, não só entre entes da mesma família, é fundamental para a preservação da espécie, para a preservação também e a sobrevivência de cada indivíduo dentro dessa espécie. E a cooperação ela é favorecida justamente por conta do reforço de não só estímulos, mas de um contexto em que se promove esses comportamentos que na base tem a ver com o que a gente chama de emoções positivas, afiliativas em prol da sobrevivência da espécie. Claro que dá para entrar muito mais a fundo nisso, né? Mas eu acho que nos dias de hoje a gente está falando de cooperação também em prol da nossa sobrevivência diante do coronavírus, a nossa sobrevivência diante de uma pandemia, mas a gente também está sentindo na pele o desafio de lidar com a emergência de estímulos negativos, seja a ameaça à vida, a nossa própria vida, mas também a ameaça à vida dos nossos entes queridos, né? Então, a gente entende que nessa espécie humana, social, uma ameaça no ambiente, uma ameaça a outros indivíduos do nosso grupo, também é uma sinalização, um estímulo também ameaçador para nós mesmos. E isso, de forma crônica, leva aí a essa série de consequências que as pessoas conhecem, no geral, como respostas ligadas ao cortisol, mas a gente sabe em neurociência que tem muito mais coisa por detrás disso, inclusive o impacto no sistema imunológico. Então, eu queria passar a palavra para a professora Helena, que tem estudos, inclusive, sobre a relação do estresse e o sistema nervoso autônomo, ela contar um pouquinho para a gente desse estudo dela e a gente seguir com essa palestra. Muito obrigada, Helena. Eu que agradeço. Bom, então vamos continuar aí nesse assunto do cortisol, do estresse, fazendo até o gancho no momento que a gente está passando, né? E dada essa complexidade das emoções no cérebro humano, tão complexo que nós somos, estamos todos passando pela mesma situação, mas em momentos diferentes do nosso dia, a gente se depara com emoções diferentes. E às vezes a gente interpreta essas emoções de formas diferentes, ou o evento que estamos passando de forma diferente, dada a complexidade do nosso cérebro, né? Então a gente consegue acionar essas emoções tanto pelo que a gente está vivendo e o que a gente reflete sobre isso que a gente está vivendo. E também tem a questão do nosso histórico, tudo que a gente viveu no passado, quais são os seus valores, quais são as suas crenças,
como que foi a sua infância. Isso tudo veio construindo o teu cérebro para você hoje, né, para nós hoje termos uma resposta a esse evento externo, né? E esse evento pode não ser também só externo, pode também ser um evento interno, né? Criando todas essas emoções e, consequentemente, vão impactar no nosso corpo. Então, a gente, começando primeiro nessa via da emoção, indo para o corpo, né? A gente sabe hoje que tem diversos aspectos, né, de endócrinos, de liberação de hormônios, né, de neuropeptídeos, que vão influenciar diretamente no nosso corpo. E aí vem essa ação, né, de luta e fuga, né, que o professor Tiago falou, de defesa. Então, nesses momentos que a gente interpreta como estresse, porque se estresse é qualquer alteração à nossa homeostase, né, o nosso equilíbrio interno, essa nossa resposta de desequilíbrio pode ser por qualquer motivo, a gente aciona o eixo hipotálamo pituitário adrenal e também, né, ativação do sistema nervoso simpático, e vamos aí ter uma enxurrada de cortisol, de adrenalina, e no cérebro de noradrenalina, né, de endorfina, no corpo, para a gente encontrar uma solução, lutar, fugir, né, atacar. E, e não existe essa ação, a gente não está lidando diretamente com um estressor, né? Esse estressor ele pode ser imaginário, esse estresse ele pode ser imaginário, ele pode ser antecipatório, ele pode estar relacionado a alguma memória, né? Já que, se a gente está falando do sistema nervoso central, acionando isso, o hipotálamo está ali no centro do cérebro, recebendo toda a influência de córtex pré-frontal, do hipocampo. E aí a gente tem esse córtex pré-frontal tão evoluído, fazendo todas essas vivências no passado, né, pensando em coisas do futuro, estão criando várias emoções acionando o nosso corpo. E a gente tem essa enxurrada de cortisol, né, esse acionamento das tensões musculares, porque devemos lutar e fugir, então devemos ter ações musculares para isso, né? Só que nesses momentos a gente está aqui sentado, dando aula, ou trabalhando, ou estudando, ou em casa nesse momento. A gente nem mais pode falar de trânsito, né? Em casa, com os filhos, com a família, sentados sem ter essa ação muscular de luta e fuga, né? Sem ter o porquê liberar tanto cortisol e tanta adrenalina. E aí, enfim, a gente tem diversas consequências no nosso corpo pelas nossas emoções. Esse cortisol, então, não necessariamente é maléfico, né? Ele é liberado porque precisamos lutar e fugir, né? A gente precisa de um equilíbrio desse cortisol, né? Então, essa ação tão grande desse cortisol sendo liberado, né? Antes numa fase de alerta, depois, se você continuar por esse estresse crônico, passando por uma fase de resistência, você pode chegar até a fase de exaustão, né? No qual toda a sua capacidade de lidar com aquelas emoções já estão exauridas. Eu gosto muito de um modelo de carga alostática do McQueen, que ele fala, né, dessas emoções e das nossas respostas, como uma gangorra. Você coloca uma emoção muito grande do lado da gangorra, quer dizer, um elefante do lado da gangorra, a gangorra vai fazer assim, né? E, por outro lado, o nosso corpo sempre está em busca da sobrevivência. Então, o nosso corpo vai acionar diversas outras alterações fisiológicas para equilibrar essa gangorra. Imagina o custo disso. Imagina o custo que isso está tendo dentro do nosso corpo. E aí vem insônia, e aí vem alterações dermatológicas, alterações no apetite, até alterações de fadiga, né, de humor, em consequências desse estresse. Então, esse cortisol não é maléfico, a gente precisa dele. Então, quando a gente começou a estudar esse cortisol, né, como é que são os níveis de cortisol em indivíduos depressivos, que tem um histórico já grande de pesquisas em relação à depressão e cortisol,
né? Então, esperávamos que esse indivíduo ele teria uma hiperatividade do eixo HPA, uma hiperatividade de cortisol. E aí, nos nossos primeiros estudos, a gente viu uma hipoatividade desse cortisol, né? E a gente foi buscar na literatura, quer dizer, as pessoas deprimidas tendo níveis de cortisol mais baixos do que as saudáveis, e a gente foi buscar na literatura por que isso poderia acontecer, e aí estaria relacionado com uma fadiga crônica, com uma apatia, quer dizer, com aquele nível de energia lá embaixo, né? Que podemos chegar por um período de exaustão, né? De estresse crônico e chegar ao ponto desse eixo hipotálamo pituitário adrenal desregular tanto e desregular para baixo, né? E aí a gente está em fadiga, está com cansaço, está sem vontade de levantar, está com pouca capacidade de concentração. E isso está relacionado com baixo cortisol. Então, há uma necessidade de níveis moderados de cortisol, precisamos dele. E aí a gente já começa com um ponto de vista inicial dessa emoção do nosso corpo, influenciando o nosso corpo nessa via neuroendócrina, né? Ou seja, ela sendo necessária, né? Mas em equilíbrio, Uhum. né? E aí esse estresse, por que nós então nos estressamos tanto, né? Somos seres completamente estressados antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. Por que nos estressamos tanto? E tem aí uma grande relação com a nossa interpretação. Então, os nossos, como eu falei anteriormente, a maneira que a gente é criada tem uma grande influência, inclusive epigenética. Você já tem uma carga genética para como você moldou esse teu cérebro. Teve a gestação com grande influência na modulação do teu cérebro. Teve a sua infância toda. E aí como seu cérebro foi construindo as suas crenças, os seus valores, no que você acredita, no que é importante para você. Isso tudo influencia na nossa resposta de estresse, né, Tiago? Muito bom. É bom te ouvir nesse sentido da perspectiva até clínica, né? Porque a gente sabe que o estresse tem uma incidência hoje na população mundial muito grande, né? A OMS cita dados de 74, 75% da população relata sintomas relacionados ao estresse. Isso tem efeito, inclusive, no sono. Então, além dessa fadiga relacionada ao cortisol que você falou, que baixa a capacidade de concentração, que baixa essa disposição aí para o trabalho também, o sono fica prejudicado. Então, a capacidade reparadora também no ciclo sono-vigília diminui. E a gente sabe que essas consequências, então, são amplas, mas a gente tem por detrás essa base cultural que você mencionou muito bem, né? E quando a gente vai falar de cultura, eu acho que eu posso até puxar um pouquinho porque a gente está vivendo hoje, que é o isolamento, não só social, né? A gente até já vivia um pouco de uma dificuldade na aproximação social, especialmente nas grandes cidades, né? Por conta da vida corrida, trânsito, você mencionou isso, mas também pelo mundo digital, a gente, de certa forma, se distanciou um pouco fisicamente, mas agora que o isolamento físico está presente, né, a gente vê que a qualidade desse contato, mesmo digital, ela permite que a gente ainda se sinta conectado. E aí, acho que vale a pena mencionar um estudo que foi publicado na Science, se eu não me engano, que mostra que o isolamento social, e não somente o isolamento social, do ponto de vista desse distanciamento físico, mas o isolamento social percebido, ele leva a uma resposta cerebral equivalente à resposta de dor, que a gente, né, existem outros estudos também que mencionam isso enquanto uma dor social, por conta de uma ativação cerebral nas mesmas regiões pré-frontais, cingulado, que são evocadas também na dor física. Então, a gente entende que existe, nesse contexto hoje de isolamento social percebido, né, por conta do distanciamento, existe aí um estímulo desagradável, doloroso, que as pessoas estão sentindo, além dessa ameaça direta e indireta à nossa vida, à vida das pessoas. Então,
acho que é interessante a gente fazer essa leitura tanto do estímulo real, quanto você trouxe nessa perspectiva do estímulo ser interno. É um estímulo percebido, por conta de como eu estou me sentindo nesse isolamento, né? Acho que, além disso, do ponto de vista da cultura, a gente sabe que outras coisas amplificam a nossa resposta a um estímulo emocional. Uma delas é o noticiário, né? Porque você, quanto mais é, recorrente é o seu contato com o estímulo, mais vezes ele vai provocar uma resposta fisiológica em você. Então, a gente entende que o estresse, sendo classificado como uma resposta crônica, então você está exposto ao noticiário o dia inteiro por estar em casa e não conseguir se desligar disso, é, de certa forma, uma repetição desse estímulo desagradável, ameaçador, e que aí essa liberação de cortisol, liberação de adrenalina, também os efeitos do sistema nervoso autônomo, especialmente simpático, vão levar então a esse padrão, né? E aí eu queria citar um pouquinho mais fatores culturais que talvez sejam potenciais aí para essa situação estressante, que é a maneira com que a gente lida também com o estímulo. Por mais que a gente não esteja vendo tanto noticiário, a maneira com que a gente responde ao estímulo, ela é parte da ameaça real e parte também a maneira com que a gente encara esses estímulos, né? O quanto a gente fica reverberando isso. Você citou aí alguns dados relacionados a cortisol em paciente com depressão, e a gente teve um estudo até em parceria com um grupo francês do professor Philippe Fossati, e que a gente viu que é, até por conta, assim, isso já é muito citado na literatura, né? Por conta da ruminação, os pacientes com depressão têm um padrão de atividade pré-frontal alterado. E a gente entende que talvez as respostas subcorticais associadas a uma hiperatividade, ou até em alguns tipos de depressão, uma hipoatividade da amígdala, por exemplo, que é uma estrutura relacionada a uma resposta de defesa, estariam relacionados aos padrões cognitivos, para essa relação entre cognição e emoção, né? E em termos de sintoma, o que é comum no relato do paciente com depressão é a ruminação. Mas se a gente não for falar do paciente, se a gente for falar das pessoas comuns, se a gente está numa situação desafiadora, é fácil a gente se envolver num padrão de ruminação cognitiva, né? De ficar pensando no problema, se incluir no problema. E nem sempre quando a gente se inclui, a gente tem uma forma, uma estratégia de enfrentamento desse problema, de maneira a minimizar o impacto negativo desse problema, buscando soluções. Então, isso tem a ver com um aprendizado de estratégias para lidar com a ameaça, né? Isso entra num rol tanto de entender a relação da cognição com a emoção, quanto no rol do que eu chamo, e é a minha linha de pesquisa principal, da regulação emocional. A gente pode dizer que o início desses estudos de entendimento de que razão e emoção não são assim tão independentes, a gente pode dizer que é o caso do Phineas Gage, que foi um operário de linhas de ferro nos Estados Unidos, que por um acidente, uma barra onde ele estava trabalhando, a barra que ele trabalhava para comprimir pólvora, ele usou muita força e a barra voltou e atravessou o crânio dele. No entanto, ele não morreu, mas começou a apresentar alterações em termos de comportamento social e tomada de decisão, tão cruciais para a nossa racionalidade, para a nossa inteligência. E isso foi um despertar de um entendimento científico e neurocientífico de que uma lesão naquela região pré-frontal, uma porção medial do pré-frontal, é também importante não só para a consciência e até para a expressão das emoções, para o processamento de respostas emocionais, mas também para o papel desse processamento emocional de alta ordem para a tomada de decisão, especialmente que envolve as relações sociais. Mas um outro estudo feito pelo grupo do Antônio Damasio foi também importante com pacientes mais recentes, acho que isso, se eu não me engano, foi na década de 2000,
em que pacientes com lesão pré-frontal nessa mesma área do Phineas Gage, que foi no meio do século passado, né? Mas o que esse estudo mostrou de forma sistemática é botar esses pacientes para um jogo de cartas de risco e recompensa, em que era um jogo que eles poderiam ganhar ou perder dinheiro, e na proposta experimental haviam duas pilhas de cartas. Uma carta em que ganhos e perdas eram menores e uma pilha de cartas que ganhos e perdas eram maiores. E mediram a condutância da pele, que é regida pelo sistema nervoso simpático, que é um sistema mais relacionado a essa resposta de defesa. E esses pacientes, eles não apresentavam sudorese, não apresentavam essa resposta simpática quando eles estavam no desafio de um risco, de uma perda grande ao pegar a pilha de maior risco. Eles sabiam, eles conheciam e percebiam a diferença das pilhas. Mas não só eles não apresentavam essa sudorese, essa resposta simpática, como a tomada de decisão deles era prejudicada. Por quê? Porque eles não ponderavam a decisão deles em diminuir a exposição ao risco e pegar menos a pilha de maiores ganhos, mas também de maiores perdas. Enquanto que um paciente, uma pessoa, um sujeito saudável nesse estudo, eles aprendiam logo no início, porque no início os grupos não sabiam, não, tanto pacientes quanto pessoas saudáveis, mas aos poucos a pessoa saudável aprende por conta dessas respostas simpáticas, por conta dessas respostas defensivas. Então você mencionou uma coisa muito interessante, né? Acho que é importante para o público, de que emoção não é algo negativo, não é algo que aparece somente na ameaça, mas é algo que diante da ameaça nos sinaliza algo e nos mobiliza em termos de recursos, inclusive aumentando frequência cardíaca, além da sudorese, aumentando pressão arterial, aumentando frequência respiratória. Isso vai prover energia para poder agir, né? Agora, além disso, acho que essa questão de lesão pré-frontal mostrou a questão comportamental, o impacto disso no comportamento, o impacto disso para a tomada de decisão. Então, quando a gente vai ver estudos hoje em pessoas sob estresse, ou no caso dos pacientes de depressão, que a gente sabe que tem uma base também relacionada à exposição e a eventos estressantes, né, ou períodos em que eles passaram por estresse, a gente compreende que isso também leva a um outro sintoma do estresse, ou vamos falar assim, que está relacionado também ao transtorno, que é o impacto cognitivo. Então, a cognição ela pode estar sendo aí prejudicada por conta desse impacto emocional sobre ela. E aí outros estudos, né? Isso seria o início aí da neurociência afetiva. Outros estudos também puderam, de uma forma controlada e graças ao avanço de tecnologias como as de neuroimagem, permitiram, né, que a neurociência pudesse ser feita num ambiente controlado, não só com pacientes, mas com pessoas saudáveis dentro de um contexto de exposição a tarefas, exposição a estímulos emocionais e diante da necessidade de responder também cognitivamente a essas respostas. Então, a interação entre cognição e emoção, ela está na base do entendimento tanto da importância da emoção na cognição, quanto da importância das emoções para a cognição. Então, quando a gente fala do impacto das emoções no corpo, a gente inclui nesse corpo o próprio cérebro. Incluindo o próprio cérebro, a gente pode incluir processamentos ou processos de alta ordem, de alta complexidade no próprio cérebro, como a nossa cognição, a nossa razão. Então, essa perspectiva ampla que a neurociência hoje tem, nos dá condições para a gente perceber a importância da temática das emoções para o corpo. E aí, já que a gente compreende que as emoções não ocorrem automaticamente e não estão num domínio que não seja observável no próprio corpo,
isso abriu também um campo de estudos que é importante, inclusive, na perspectiva das ciências médicas, que é a perspectiva terapêutica, não só de compreender as terapias que estão sendo aplicadas hoje e vêm se desenvolvendo ao longo do último século, das últimas décadas, mas a gente tem um grande desafio também na busca de tratamentos cada vez mais eficazes. E a gente tem, paralelamente, as psicoterapias, dadas aí pelos psicólogos, mas também as terapias medicamentosas, que se complementam aí, são bastante utilizadas em complementação às terapias, às psicoterapias. A gente ainda compreende que um grande número, cerca de 1/3 dos pacientes, eles não respondem e muitas vezes demoram a apresentar, a confirmar essa dificuldade, essa resistência aos tratamentos. Então, hoje ainda é um esforço muito grande. Eu acho que a neurociência afetiva, ela permite que a gente compreenda outras abordagens. E tem se agregado nessas abordagens terapêuticas a abordagem de ir para o corpo e ir para outras estratégias além da farmacológica. E se sofisticar, né, se aperfeiçoar também as estratégias cognitivas. Mas eu estou mencionando isso, que faz parte de um entendimento mais amplo aí que as pessoas têm sobre a relação das emoções com a razão e como que na nossa vida isso se apresenta para a gente muito enquanto questões de transtorno psiquiátrico ou de uma condição psicológica, mas a gente hoje entende que para o estresse também o manejo das emoções é importante e que a forma de manejar, seja para paciente ou para as pessoas em geral, elas são possíveis através de algumas estratégias, não só as farmacológicas. E isso entra no campo que os psicólogos e psiquiatras, especialmente no campo de pesquisa, cada vez mais está se aumentando esse campo de pesquisa da regulação emocional, que é essa linha de pesquisa, talvez a principal linha de pesquisa que eu tenho no meu laboratório. E aí a regulação emocional é um entendimento de que, uma vez que as emoções não sejam automáticas, mas elas têm um curso que normalmente elas têm ao longo do tempo diante de um tipo específico de estímulo, seja ele negativo ou positivo, ou para um tipo de estímulo negativo, a gente, para esse curso, a gente consegue estudar maneiras de modificar a resposta que teria um curso típico tal, com respostas tanto periféricas, musculoesqueléticas, quanto endócrinas, quanto neurais periféricas, quanto neurais do ponto de vista de mapeamento cerebral. Então, é dessa forma que a gente estuda a regulação emocional. E a regulação emocional, ela é observada quando há uma alteração da resposta típica, aumentando essa resposta. Claro que em comparação ao que já foi medido dos mesmos sujeitos dentro do mesmo contexto, mas não só aumentando a resposta, talvez dependendo da estratégia do tipo de resposta emocional para aquele estímulo, uma diminuição da resposta emocional também entra no entendimento da regulação emocional ou a manutenção de uma resposta por mais tempo. Então, a modificação temporal ou de amplitude da resposta para um desses domínios medidos no corpo ou no cérebro, eles nos permitem ter esse entendimento da regulação emocional. E aí, é claro, a gente inclui a abordagem farmacológica. A gente inclui a abordagem por uso de outras substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. A gente inclui outras formas de mobilização fisiológica, como, por exemplo, o exercício físico, que a professora Helena tem bastante experiência disso e vai apresentar aqui para vocês. Por que isso? Porque a mudança nesses padrões ou homeostáticos ou alostáticos diante de modificações fisiológicas de fundo permitem que, diante de um estímulo, a resposta para aquele estímulo seja modificada.
E aí a gente tem estudos, inclusive, com estímulo doloroso. Então, a analgesia provocada por um exercício físico, a analgesia provocada por uma prática ou de um exercício respiratório, ou, inclusive, algumas estratégias cognitivas permitem uma mudança no curso das respostas emocionais. Isso é importante por quê? Porque não só explicam as terapias já usadas, como permite que a gente entenda como que dentro dessa complexidade possa ser customizada para cada indivíduo, não só paciente, um treinamento, um aperfeiçoamento da maneira com que ele vai lidar ao longo da vida dele com cada tipo de estímulo, diante da ferramenta, né, da habilidade, da competência que ele ganha com o treinamento para regular as próprias emoções. Então, eu poderia citar aqui outras, mas eu vou deixar mais para frente, especialmente as estratégias cognitivas, como também uma maneira do corpo atuar nas emoções, né? Mas eu acho que a primeira, e talvez a mais fácil dela, é a gente perceber essas mudanças fisiológicas de fundo, respiração, o exercício físico, por exemplo. Recentemente, eu participei de um estudo coordenado pelo professor Draulio Araújo, da Universidade Federal de Natal, em que nesse estudo foi observado num programa de práticas respiratórias, baseadas, claro, na tradição do pranayama do yoga, que é algo já bastante consolidado em termos de prática, de uso dessa prática, a gente observou mudanças tanto redução, por exemplo, de ansiedade, redução de afeto negativo nas escalas no grupo que praticou o programa de 4 semanas, em comparação ao grupo que praticou uma outra condição controle, como também esses indivíduos, diante de um estímulo aversivo, com fotos de pessoas mutiladas, por exemplo, eles também modificaram as respostas dele, especialmente em áreas que eu vou citar aqui, áreas pré-frontais e a ínsula, que é uma outra região que participa das emoções, e é uma região que é importante para a consciência, não só a consciência emocional, mas a consciência visceral. Então, é a região do córtex, a região do corpo, que representa a percepção dos nossos estados viscerais. Batimento cardíaco, respiração e qualquer alteração visceral é detectada ali, inclusive dor, né? E a ínsula está aí dentro de um conjunto de outras estruturas que não só processam a emoção, mas é importante para um processamento adequado, adaptativo, saudável das emoções. A gente vê que pacientes com depressão, por exemplo, eles têm uma diminuição da atividade da ínsula diante de um estímulo emocional. E quando eles se recuperam após o tratamento, eles recuperam esse nível de atividade da ínsula. Praticantes de meditação, por exemplo, eles têm não só um aumento da atividade da ínsula, mas a longo prazo, praticantes experientes, isso foi feito pela professora Sara Lazar, que até esteve aqui conosco no evento no ano passado, foi um estudo de referência até hoje no mundo, por conta de que ela mediu alterações de longo prazo, mudanças de volume cerebral. E aí uma das regiões que ela observou foi essa região da ínsula. Então, a gente entende que nesse estudo a prática da respiração promoveu alterações emocionais, promoveu alterações com redução de emoções negativas, né, de afeto negativo, promoveu redução de ansiedade, e o que houve de mudança cerebral foi uma mudança no padrão de conectividade pré-frontal e da ínsula. Existem muitos outros estudos sobre isso, sobre o efeito da respiração, sobre os padrões emocionais, mas eu gostaria que a professora Helena contasse, até por conta da sua experiência, né, e também o contato com outros pesquisadores da área, do quanto que a atividade do corpo como um todo também promove esse tipo de ganho, né, de redução aí de respostas não só ligadas ao estresse, como também qualidade de vida e outras mudanças fisiológicas associadas às emoções
no corpo, né? Acho que seria um efeito do corpo nas emoções, né? Acho que a gente entra nessa temática. Eu te passo aí a palavra para a sua palestra. Tá me ouvindo? Tô, muito bom. Bom, é legal agora, então, a gente falar do contrário, né? Então, todas essas informações maravilhosas que você trouxe, relevantes, de como que a emoção ela vai impactando no nosso corpo. E aí até tem uma outra coisa nesse sentido também que eu queria falar, é que essas emoções elas também vão moldando o nosso corpo, porque a gente vem lidando com as emoções desde o nosso desenvolvimento de corpo, então, como eu ando, como é a minha postura, né, como é meu equilíbrio, e todas as nossas valências físicas, elas também podem ser impactadas pelas emoções, né? Não só agora na idade adulta, né, como a gente está falando, mas como esse corpo inteiro ele foi formado, como eu me exponho, como é a minha relação com o meu corpo, né? E isso vai impactar diretamente no efeito contrário. Então, o que eu posso fazer de intervenção no meu corpo para lidar com as minhas emoções, né? A gente já fala isso de uma forma afirmativa, né? Para lidar com as nossas emoções, porque a gente acredita nisso. Obviamente que não só não é do século XIX, como na perspectiva histórica que você trouxe, né, da emoção para o corpo, mas as pesquisas mais recentes mostrando do corpo para as emoções. Então, o que eu posso fazer aqui embaixo e vai atingir lá em cima, né? Se a gente pode realmente falar, né, dessa forma tão separada, mas que ainda é usada, né, na clínica, nos profissionais de forma separada ainda é usada. Mas pensando indo para essa perspectiva, a gente tem diversas intervenções que a gente pode fazer e que está sendo visto na literatura, que a gente muda as nossas emoções. Então, por exemplo, a gente começou a estudar isso em 2007, a gente começou a fazer uma revisão da literatura para depois, sim, começar a estudar os pacientes, né, já com um transtorno clínico instalado. Então, já em 2007, a gente vendo na literatura o efeito do exercício físico na depressão, né? E aí, na época, poucos artigos randomizados e controlados mostrando como é que essa intervenção vai realmente reduzir os sintomas de depressão. Em torno de 10, 11 artigos mostrando isso em 2007. E aí a gente foi realmente fazer essa intervenção, né, com os pacientes com depressão instalada, no caso foram idosos, né, porque onde a gente está até hoje instalada no Instituto de Psiquiatria, no IPUB, no Centro de Alzheimer e outros transtornos da velhice, então os pacientes, toda a nossa pesquisa foi com os idosos, a maioria delas. Então, vendo como que o exercício físico ele poderia melhorar essa resposta de depressão. Isso era notório para a gente, e nos relatos dele no dia a dia, mas a gente trabalha com pesquisa, a gente precisa avaliar isso e ver se é significativo, né, ou não, né? Então, por escalas, né, utilizadas na clínica, escalas subjetivas ou escalas mesmo que os avaliadores fazem, a gente viu tanto a remissão dos sintomas, né, como resposta dos sintomas, ou seja, reduzir em 50%, né, tanto em remitir numa escala quanto em reduzir em 50% os sintomas de depressão. E a gente foi fazendo, a gente já fez diversos estudos, não só com os idosos deprimidos, mas também com os idosos com Alzheimer, outros alunos de laboratório, professores de laboratório também fazendo estudos com ansiedade, com transtorno de pânico. Então, a pesquisa foi se ampliando dentro do laboratório, mostrando como que o exercício físico, ele impacta, né, nessas respostas subjetivas e as que são utilizadas na clínica, né? Não adianta a gente ver alterações no cérebro se a pessoa continua relatando que ela está com depressão e que ela não vai levantar da cama,
né? Então, o que importa mesmo é essa subjetividade, no final das contas, né? E aí, o quanto que o exercício físico impactou nisso de forma significativa. A gente já publicou diversos estudos e tem, hoje em dia, na literatura, muitos estudos com isso. Depois a gente fez meta-análise, ou seja, existe já uma literatura muito ampla. E, especificamente os idosos, a gente fala também na qualidade de vida, que é uma questão que você colocou bem importante, né, do isolamento social hoje, né, os idosos eles são amplamente impactados nisso, e qualidade de vida para o idoso é diferente de qualidade de vida para a gente, né? Para a gente está muito relacionado se a gente está fazendo exercício físico ou não, se a gente está comendo bem ou não, né? Se a gente está lidando bem com o nosso trabalho, mas para o idoso é o quanto que ele está inserido na sociedade, no contato familiar. Isso é muito importante para o idoso. Isso, para ele considera isso qualidade de vida, né? Então, é necessário até escalas específicas para medir qualidade de vida no idoso, porque ele não vai considerar qualidade de vida outras coisas que a gente considera, né? Então, o quanto que ele está inserido ali na família, o quanto que ele participa da família, o quanto que ele tem interação social. E a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento difícil para isso, né? Mas é diferente, isolamento social é diferente de solidão, né? Então, solidão é essa percepção de estar só, né? Você pode estar no meio de um monte de gente e estar se sentindo só, na sua percepção de estar só. E esse isolamento social hoje, a pessoa pode estar, por exemplo, isolada, né, com uma outra pessoa, mas está em um isolamento social maior, mas ela ali com outra pessoa, ou tem recurso da internet, né? E aí tem os idosos aí se reinventando, fazendo outras coisas. Então, a gente viu também que o exercício físico ele foi capaz de melhorar essa qualidade de vida do idoso. A gente fala, bom, mas por quê? Porque ele teve interação social ali, né? Porque ele formou um grupo ali, afinal, o exercício físico ele era feito de forma coletiva. A gente fazia de forma individual, na esteira, na bicicleta, porque precisávamos controlar a intensidade e a duração daquele exercício físico, né? Mas o idoso ele vai fazer contato ali com quem vem antes, com quem vem depois, com os professores, né? Com os estagiários. Então, cria-se, inevitavelmente, né? Não é rato, não dá para a gente tirar outros vieses, né? Então, cria-se um contato social. E ainda tem um efeito importante nesse idoso, que na literatura, eles até não tem, eles colocam também no português, sem tradução, efeito de Mastery, que é um efeito de autoeficácia, quer dizer, eu estou conseguindo vencer, eu andava 1 quilômetro, agora eu ando 3 quilômetros, eu consigo vencer, não é esse medicamento. Né? Então, eu consigo melhorar minhas capacidades físicas, eu consigo alterar minhas diversos aspectos neurofisiológicos, né? Então, isso dá um efeito importante, o exercício físico dá esse efeito importante, né? Para o idoso em específico, que foi a população que a gente estudou. Então, a gente viu, e as pesquisas lá continuam vendo o efeito do treinamento tanto aeróbio quanto de força, né? Nessas respostas afetivas, né? Nessas respostas de emoção. E aí a gente vem tentando entender o porquê. Então, quais são as alterações neurofisiológicas que, enfim, o exercício físico promove, né? E tem diversas coisas na literatura mostrando de aumento de fatores tróficos, de alterações de neurotransmissores, né? E a gente estudou muito alterações eletroencefalográficas, né? Então, alteração de atividade cortical com exercício físico. A gente sabe que isso tudo acontece, ainda há muitas pesquisas em relação a isso, mas eu acho que o mais importante é muito essa resposta, né? Subjetiva, quase uma pesquisa qual e quant, né? Então, assim, o quanto e o relato das pessoas falam assim, isso aqui mudou a minha vida, né? Então, como que isso, um exercício físico, um movimento, vai mudar as suas emoções, né? A gente pode falar que libera serotonina, libera dopamina, libera endorfina, mas existe, quando a gente começa
nesse pensamento que a gente está fazendo aqui agora, né, o quanto que a emoção ela vem criar e formular todo esse corpo. Então, existe um outro aspecto aí, né? Se essa emoção ela está também no meu corpo, não só no meu cérebro, né? Como a gente falou no início, né? Daqueles conceitos primitivos, né? Do século XIX, se ela está também no meu corpo, então eu estou fazendo aqui alterações diretas na minha emoção. Se eu estou mudando a minha postura, se eu estou mudando a maneira com que eu me mostro para o mundo, né? Então, tem diversas teorias dentro da psicologia que também estuda isso, e eu, como eu sou professora de educação física, eu tento trazer isso para dentro da educação física, porque não há isso na formação do educador físico, né? O quanto que eu, por exemplo, abrir o meu peito vai impactar no meu entendimento de eu me mostrar para o mundo. Então, vai muito além do que está sendo liberado no meu sangue, passando pela minha barreira hematoencefálica indo para o meu cérebro. É muito além do que isso. Mudar toda, né, tirar uma tensão muscular e mostrar para esse músculo que ele pode ser alongado, que ele pode ser relaxado. Mostrar que eu posso ter uma outra visão mais aberta. Isso, eu acredito, né? Então, a gente indo para as perspectivas, eu acredito que essa agora tem que ser uma nova visão. Não só o que está sendo, né, liberado no sangue, como eu vou testar, mas é uma visão muito mais holística. E aí eu quero trazer também alguns relatos dos projetos, né, que a gente desenvolveu na UFRJ. Então, assim, um projeto que a gente desenvolveu, que era ir nas escolas, fazer palestras para as crianças, com a abertura do professor de educação física, que é a nossa entrada, né? Duas coisas me chamaram muita atenção. Uma menina que estava sentada na escada quando eu ia dar a palestra, ela sozinha, enquanto crianças estão lá interagindo, né? E ela sozinha, desenhando, cada desenho lindo, corpo. Obviamente, eu na escada parei, perguntei o nome dela, elogiei o desenho lindo que ela fazia de corpo. E ela muito introspectiva, ela participou da palestra, assim, no canto, sem interagir com todas aquelas crianças. E ela me chamou a atenção. O outro menino que me chamou a atenção era um calor, porque era uma escola municipal, em Irajá, quente, não tinha ar-condicionado. Eram, se não me engano, quase 100 crianças. Assim, foi incrível, um auditório grande, e eles querendo entender, né? E todo mundo, a gente fez até uma meditação de 1 minuto, todas as crianças juntas, foi muito bonito. E aquele menino que estava lá de casaco, com aquele calor ali, aquele menino de casaco. E no final da palestra, ele veio falar comigo algumas questões emocionais dele, e aí eu perguntei, por que você está de casaco? Posso fazer uma pergunta, por que você está de casaco? Ele falou, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Né? Eu falei, vergonha do seu corpo? Eu tenho uns músculos aqui, imagina, tenho uns músculos aqui, ele tinha vergonha daquele corpo. Quer dizer, depois eu falando com um professor de educação física, né? E ele falou, nossa, são meus alunos e eu não sei disso. Nem da menina introspectiva, que não conversa com ninguém, que não gosta de educação física, não participa das aulas, mas desenha corpos. E do outro menino que tem grandes problemas emocionais, porque ele me relatou, mas veja que ele tem um problema com o corpo dele. E ele falou, eu só ando de casaco. Né? O quanto que intervenções físicas podem melhorar aspectos emocionais aí. Não é? O quanto que a educação física, o exercício físico, vai além da gente liberar diversas substâncias boas para o nosso cérebro, que a gente, depois de uma corrida, a gente se sente super bem, né? O quanto que a gente pode estar fazendo aí para mudar esse cérebro. Então, acredito que as pesquisas vão ser realizadas diversas pesquisas
talvez com a Harley Quinn, talvez com intervenções não são tão fechadas metodologicamente, né? Para ver esse efeito, para avaliar esse efeito, né? A outra coisa também que eu queria trazer é de outro público que a gente teve contato, que foi o público com os nossos. O meu filho está aqui. Oi, meu. Tá bom. Coisas da quarentena, né, Tia? Uma outra coisa que me chamou muita atenção também com as nossas intervenções foi com um grupo. A gente tem um projeto chamado Proactiva, e projeto de extensão, né? E tem um grupo que são as cuidadoras. Tá bom. São as cuidadoras de crianças autistas. A gente fez uma intervenção com ela, com alongamento, com respiração, e elas relataram a dificuldade delas de estar fazendo algo por elas, de estar fazendo um exercício para elas, porque elas levam as crianças para fazer exercício. Quem é mãe, quem é pai, principalmente mãe de criança autista, vive para aquela criança. Mas ela tem aspectos emocionais também dela ali, obviamente, né? E a dificuldade que ela tem de receber uma intervenção para o corpo. No caso, a gente está fazendo de alongamento de exercício respiratório. Então, depois, no final, teve todo o benefício, mas veja, por outro lado, o quanto que é difícil acessar esse corpo, o quanto que há ainda, né, uma barreira com diversos aspectos a serem estudados, a serem trabalhados, e depois como que essas intervenções podem ser importantíssimas para lidar com as emoções. Né? É isso. Legal. Eu acho que a gente citou vários exemplos, tanto da aplicação da neurociência no entendimento das emoções, mas eu acho que especialmente do meio para o final a gente falou muito das maneiras de intervenção, das maneiras de se treinar ou de se desenvolver habilidades em relação às emoções, né? E dentre essas habilidades a gente passou pelo corpo numa perspectiva que acho que no final você deixou muito claro, que é uma perspectiva integral. Você usou o termo holístico, né? Acho que holos, dessa palavra holístico, vem dessa raiz de todo, holos, né? Como salos também, né? De saúde. Então, saúde vem de todo também, de se sentir inteiro, saudável. Então, é muito interessante a perspectiva que a gente justamente está observando através da aplicação da neurociência, de que você pode chegar nessa qualidade, nessa saúde mental, através do corpo, através da mobilização do corpo, de diversas formas, e também a gente enxergar, né, no caso da educação física, por exemplo, que o corpo inclui a cabeça, né? Inclui o mental, e que são corpos, né? São conjuntos de corpos quando a gente pensa que somos grupos de pessoas e que essa aproximação, esse sentimento de pertencimento, como ele enriquece não só a atividade física, mas a atividade social, que não deixa de ser uma atividade emocional e que é tão importante para o desenvolvimento, né, da inteligência, da racionalidade, o desenvolvimento das crianças, como você citou, a qualidade de vida do idoso. E a gente trouxe o contexto aqui da quarentena, da pandemia, do Covid-19, e eu acho que muita gente está se pensando agora, né? Como buscar qualidade de vida, como buscar cuidar de si mesmo, esse autocuidado. E eu acho que a gente citou alguns dos exemplos como um incentivo da aplicação desse conhecimento de neurociência para esse olhar para o corpo, né? Para esse olhar sobre as emoções. Então eu encerro aqui te agradecendo, assim, acho que foi uma oportunidade e acho que não só para a comunidade da UFRJ, mas a comunidade externa, a UFRJ, que vai ter acesso a essa palestra. Te agradeço por ter aceito esse convite. E desejo a todos, né, que a gente busque essa saúde e que a ciência possa ser um veículo não só para lidar com o vírus, mas para lidar
com os nossos grandes dilemas emocionais e sociais daqui para frente. Então, eu encerro agradecendo, te passo a palavra, se quiser fazer um último comentário, para a gente encerrar essa palestra de hoje. Eu que agradeço muito, Tiago. Acho que a gente tem muito a fazer ainda, a discutir. É sempre um prazer também ouvir você falar. Você também tem essa visão, né, holística, essa visão corpo-emoção, emoção-corpo, tanto na sua vivência quanto na sua prática, nos seus projetos. E acho importantíssimo o que você falou, né? A educação física, ela esquece um pouco da cabeça. E a psicologia esquece do corpo, né? Embora tenham teorias, né? Aí já de bastante tempo, né? Que envolvam as duas, mas na prática isso é muito difícil ainda de acontecer, mas eu vejo um movimento agora, né? Eu acho que a gente tem que também aproveitar esse momento de recolhimento para a gente fazer uma faxina no nosso corpo, né? Uma faxina interna, né? Tirar as tensões que não nos servem mais, mas ainda estão ali tentando dar, dar conta de alguma coisa que não nos serve mais, né? E eu espero que, embora seja um momento tão difícil, a gente consiga ainda, né, de alguma forma, a gente ter uma lembrança positiva e ter algum proveito dessa quarentena. Com certeza, um dos meus grandes proveitos vai ter essa conversa hoje com você, tá bom? Que bom, obrigado. Eu também fico muito feliz. Foi um prazer aí criar essa palestra. Agradeço o público pelo interesse também. Desejo a todos muita saúde, às suas famílias e com certeza passar a mensagem, né? Essa lembrança de que vai passar. A gente está aprendendo muita coisa e a gente vai passar por isso e vai continuar buscando saúde, bem-estar, união, uma sociedade melhor para todos nós. Então, eu agradeço, Helena, pela oportunidade, agradeço ao UFRJ, aos organizadores desse evento, e desejo a todos muita saúde.